Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Ululante, porque no futebol nada é tão óbvio assim. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placar, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar sem um banho de mar. Tem a distância, a lotação, tumulto, então tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é um ponto ideal. No ponto final, o rego é total. Pula pela janela pro ponte é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chegar na água, vou me acabar. Olá, boa noite para você, ouvinte ligado na rádio UFMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante, ao vivo aqui pela rádio UFMG Educativa 104,5 FM e também na internet ufmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e nós vamos juntos até às 7 horas da noite falando de muito futebol. E a gente começa com o Rapa, Eu Quero Ver Gol. No ramo tem estádio vazio, a lombra bateu. O jogo é assim, que eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. E você pode participar nas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também na nossa página do Facebook Óbvio Ululante. E o programa é uma tabelinha entre a Rádio UFMG Educativa e o GFUT, Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Os pesquisadores do GFUT hoje aqui com a gente, TJ e também o Tio Fio. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, valeu. Vamos lá. Valeu, Rafa. Também com a gente o jornalista Anderson Cunha, valeu Anderson, mais uma vez com a gente. Bom, nós estamos apenas começando, 6 horas e 12 minutos no programa de hoje. Vamos ter os quadros do GFUT, tem o Hat-Trick, muito mais aqui no Óbvio Ululante, que está apenas começando nessa quarta-feira, dia 2 de dezembro. Fique com a gente. Tô no ramo da estádio vazio, a lombra bateu. O jogo é assim e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Perfil. Bom, a gente começa então do perfil enviado pela Bárbara. TJ, faz as honras pra gente, boa noite. Boa noite, Rafa, boa noite, querido ouvinte, galera aqui da Rádio UFMG Educativa. Um beijo no cérebro de todos aí. O perfil da Bárbara, um beijo pra Bárbara também. É uma homenagem ao Coelho, que depois de ficar a 1 ponto da Série A na temporada passada, alcançou esse objetivo nesse ano. O clube apostou em uma reformulação do elenco em 2015. Entre os jogadores que se apresentaram no clube estava o Wesley Matos, ou melhor, o Wesley Ladeira Matos, o mineiro de Piraúba, que já havia passado por várias equipes do futebol brasileiro. O Wesley nasceu em 8 de abril de 1986, tendo atualmente 29 anos. Seu irmão mais velho chegou a atuar pelo Joinville, mas não vingou, e ele, mais novo, jogava pelo time mirim de sua cidade. Desde os 13 anos, participando de campeonatos na sua região, ele chegou a fazer testes no Fluminense e no próprio América, onde no primeiro momento a carreira não deu certo. Sua profissionalização no futebol foi tardia, aos 22 anos, em 2009. Até então, ele era balconista da padaria de seu pai, onde começou a trabalhar após ter desistido do futebol de alto rendimento aos 17 anos, e atleta amador. Jogava principalmente na sua cidade natal, em Ubar, na zona da Mata Mineira. Após ter sido campeão em um torneio regional, o zagueiro foi chamado para um mês de teste no Tupi, e foi aprovado. Passou a receber mensalmente o mesmo valor que ganhava na padaria durante o ano do primeiro ano de contrato, né? E apesar das dificuldades impostas pela idade, ele teve o apoio de diversas pessoas, como o técnico Leonardo Condé e Ricardo Drubst, e assim começou a se destacar ao ter um bom desempenho com a camisa do Tupi. Ele chegou ao América no início de 2015 com a missão de substituir Vitor Hugo.
Além da eficiência da marcação, ele é responsável por gols importantes da temporada, sendo o autor do tempo que definiu o retorno do América à elite do futebol nacional, no empate com o Ceará por 1-1 na Independência. Wesley atuou de 2006 a 2012 pelo Tupi de Juiz de Fora, onde ganhou em 2011 o campeonato da Série D do Brasileiro. Em 2013 passou pelo Mojimirim de São Paulo. Em 2014 começou atuando pelo Esportivo Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul e retornou para o Tupi posteriormente. E por fim, tem contrato até o fim de 2015 com a América, para o qual ele já pensa em renovação. Aí abre aspas para falar do nosso perfil de hoje, Wesley Matos. Já mostrei meu interesse pelo América à diretoria, e agora é aguardar para ver o que vai acontecer. Fecha aspas. No Coelho, Wesley Matos participou de 49 partidas, nas quais marcou 4 gols. Eis o perfil aí do Wesley Matos, do América, agora na Série A. Valeu, TJ. O Wesley que fez um bom campeonato pelo América, né? Depois que o Givanildo ainda mexeu ali aqueles 3 zagueiros, né? Ele se encaixou bem na formação do América no campeonato. Foi o momento ali da guinada do América, né? A arrancada ali do sprint final da Série B ali. Tá, então, o perfil do Wesley Matos. Agora 6h16. Hat-trick. Vamos lá então com o nosso artilheiro Anderson Cunha. Boa noite, Anderson. Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvintes. Pois é, assim, sem querer eu fiz o hat-trick de hoje, assim, meio que combinando um pouquinho de cada coisa. Já começou assim com um perfil, né? O meu primeiro também é um perfil um pouco parecido com o do Wesley, né? No domingo agora, esse último domingo, o Leicester, pelo campeonato inglês, o Leicester, que é a grande surpresa, né, do inglês, sim, vem liderando o campeonato, agora depois do empate com o Manchester United liderando junto com o Manchester City. Bom, foi 1-1 e quem marcou o gol foi um cidadão chamado Jamie Vardy. O mais gozado é que com esse gol que ele fez, ele superou o recorde de um famoso, né, goleador do Manchester United, que é o Van Nistelrooy, de ter marcado pelo menos um gol em 11 jogos direto pela Liga Inglesa. Então, quer dizer, até então ninguém conhecia o cidadão, né? E ele ainda é o artilheiro do campeonato inglês. Vai com desempenho desse agora, né? Pois vai ficar avisado. Aí eu falei, mas quem que é esse cara, né? Vamos pesquisar quem que é esse cara, porque ele tem 28 anos, ele não é nenhum jogador, não é um Harry Kane, por exemplo. Tá surgindo agora, né? Já tem uma rodagem no futebol. Já. Aí eu fui pesquisar, eu descobri algumas coisas, né? Aos 16 anos ele foi dispensado das categorias de base do Sheffield Wednesday. O Sheffield é a cidade onde ele nasceu, né? Só que como ele foi dispensado, ele não desistiu, ele continuou jogando por um time que chama Stocksbridge, que é da 8ª divisão. Na Inglaterra, mais ou menos até a 4ª divisão é profissional. A partir da 5ª vai sendo amador, até, né? Até chegar na várzea. Porque a gente fala isso aqui do Brasil, mas lá na Inglaterra se joga muito futebol também, né? Na França tem um sistema... acho que na Europa, acho que quase toda é mais ou menos na Alemanha assim também. Pois então, as equipes das divisões inferiores são amadoras mesmo. Ele ficou nessa 8ª divisão, nas categorias de base, de 2003 a 2007. E depois dos 20 aos 23 anos ele atuou pelo time profissional. Só que para compensar, né, porque já era uma liga amadora, ele tinha que trabalhar numa fábrica. Ele ganhava cerca de 30 libras, né, por semana. Isso aí dá o quê? Dá uns 200 e poucos reais, né, por semana, né? Aí... quando foi em 2010, ele foi contratado por um time da 8ª divisão também, que chama Halifax Town. Foi bem, aí no ano seguinte ele já passou para a 5ª divisão. E você já está lá com seus 24, 25 anos, né? Aí nesse novo time em 2011, 2012, ele jogou tão bem, que ele foi o artilheiro da 5ª divisão, com 31 gols em 36 partidas, e despertou o interesse do Leicester. Então ele está no Leicester, que o contratou por 1 milhão de libras, que seria mais ou menos 4 milhões de reais, né? Não é nada grande, né? A gente está vendo aí as cifras que os técnicos vão ganhar aí, né? Jogando na China, né? Treinando times da China, isso é uma mixaria, né? Mas é meio paralelo com o padrão brasileiro, assim. Mais ou menos. Bom, e aí em 2013 ele passou a integrar o banco de reserva da equipe. Misteriosamente esse ano ele entrou, está arrebentando, o time arrebentando e ele artilheiro do campeonato, né? Então
fato curioso, né? Um pouco parecido com o Wesley Matos, né? Assim, guardada as devidas proporções, o Lucar, né? Assim, Bom, o outro assunto... E só antes de passar rapidinho, Anderson, que ele também já foi convocado para a seleção inglesa, né? Sim. Já apareceu aí na seleção inglesa. Já apareceu na seleção Provavelmente na próxima temporada vai ter muita gente de olho nele, né? Eu acho que se o time não tivesse engrenado, ele talvez, mesmo ele marcando esse tanto de gol, ele não seria tão conhecido, né, como ele está agora. Mas é uma coisa curiosa. Bom, o segundo, aí vocês vão ver mais no final do programa, que é meio ligado com alguma coisa que o tio Phil fez aqui pra gente, né? Que é a eleição dos melhores do mundo da FIFA, né? Que o Brasil vai ter um representante entre os 3, né, melhores jogadores depois de 8 anos, que é o Neymar, que foi indicado junto com o Messi e com o Cristiano Ronaldo, né? A indicação saiu nessa segunda-feira e a premiação dia 11 de janeiro. E assim, a gente sempre, eu já trouxe aqui várias vezes comentários sobre o número de gols e tal das carreiras de Messi, Cristiano Ronaldo, que são fantásticos e tal, mas a gente esquece do Neymar, né? Os números de gols do Neymar são fantásticos também. Eu não trouxe aqui, mas eu já fiz algumas pesquisas, por exemplo, se você comparar o Messi e o Cristiano Ronaldo na idade do Neymar, eles têm um desempenho abaixo. Né? Então, não tinha o número de gols que o Neymar tem. Exatamente. Então, assim, ele está com 23 anos, se não me engano. Isso. E o Neymar, então, o período que foi analisado, você sabe que nesse prêmio quem vota são os capitães, técnicos, né, e jornalistas. Meio parecido com a eleição dos melhores do Campeonato Brasileiro. Aí, o período que foi analisado, e tem um período válido, né, o Neymar fez 60 partidas, nas quais ele fez 44 gols e 13 assistências. Então, assim, além, né, de outras coisas, como substituir o Messi por mais de um mês e bem, né, assim, surpreendentemente, até imaginei que eu ia falar isso, mas lançando, armando o time, coisas que até então ele não tinha feito, né. Então eu acho que é até merecido. E também lembrando que nessas 8 edições vencidas por brasileiros, a gente teve o Romário com 1 título, Ronaldo, né, com 3, Rivaldo com 1, Ronaldinho Gaúcho com 2 e o Kaká, que foi o último, né, com 1 título. Os argentinos, né, tem 4, os 4 com o Messi, e os portugueses tem 3 com o Cristiano Ronaldo e 1 com o Figo, né. E a última que o Brasil teve, né, com o Kaká, ele desbancou o Messi e o Cristiano Ronaldo. É a última vez que alguém conseguiu fazer isso. Exatamente, exatamente. É bem interessante. Quer dizer, também os dois ainda estavam no início. Os dois tinham o Cristiano acho que 21 e o Messi com 20 anos, né? Os dois eram bem jovens. É 1 ano e meio, 2 anos, a diferença entre eles. Eu acho que o Neymar tem, né, só fazendo prognósticos aqui rapidão, tem chances, embora eu acho que quem deva levar mesmo, né, é o Cristiano Ronaldo. Eu acho que esse ano talvez dê o Messi. Eu acho que o Messi leva. Pelo primeiro turno, por ter ganhado a Liga dos Campeões. Ficou um tempo parado também. Foram 2 meses parado, né, mais ou menos. Teve aquela semifinal com o Bayern. Né, e o Cristiano não tá tão bem, né? O Cristiano não tá tão bem nos últimos jogos. Principalmente nesse segundo semestre ele não tá tão bem. Então isso, acho que pode pesar um pouco contra ele. Verdade. Aí pra agradar as meninas também, porque eu não vou falar de prêmio Puskas, isso eu vou deixar pro tio Phil. Para agradar as meninas eu trouxe também, né? As indicadas pelo feminino, né? A gente não vai ter a Marta, né? Até justificado, porque o desempenho realmente dela não foi, né, dentro dos padrões, né? As indicadas esse ano foram a Carly Lloyd, dos Estados Unidos, a Miyama, do Japão, que também já é conhecida, e a Sassite, da Alemanha, né? Que também já tem bom desempenho esse ano. São nomes mais ou menos comuns nessa eleição. Na estrutura atual. A Marta tá dando chance para as outras também. Pois tem que dar, não é possível. Foi 5, né, seguidas? E mais de 8 indicações diretas. A Marta já... Vamos deixar para ver. Bom, aí o último, assim, eu trouxe aqui, principalmente para os amigos atleticanos, né? Libertadores de 2016 já tem 25 clubes definidos dos 38, aí contando a primeira fase, né? Que é a primeira fase, não é pré-Libertadores, é a primeira fase, né? Porque tem que deixar claro isso. Bom, olha, só para vocês terem ideia, a Argentina, que tem 6 vagas, já está classificados: River, Boca, São Lourenço, Rosário e Huracán. E aí tem uma vaga que está sendo disputada entre Independente e Racing. Assim, vai ser barra pesada. Já não bastasse ser um clássico, né? Exato. Da Bolívia, já tem os tradicionais Bolívia e Strongest, né? São tradicionais, né? Sim, E o Oriente Petroleiro, que já foi grande no passado e estava meio sumido, né? Lá são 3 vagas. No Brasil a gente já tem o Corinthians, o Atlético e o Grêmio. E a gente ainda tem
possibilidade de São Paulo, Inter e Santos, né? Entre esses aí, pelo brasileiro, e o Santos ou Palmeiras pela Copa do Brasil. Dupla chance do Santos. Pois assim, times importantes. No Chile tem o Cobresal, que não é um time de expressão, mas ele já está classificado. Mas as outras vagas estão sendo disputadas entre Colo-Colo, Universidade Católica, Universidade de Chile e Colo-Colo. Então, quer dizer, também times tradicionais. De expressão também. De expressão. Na Colômbia, além do Deportivo Cali, está tudo indefinido. As outras vagas não tem nem para eu fazer uma estimativa, né? No Equador, a LDU, que é o time tradicional, já está classificado, e as outras vagas vão sair entre Emelec, Universidade Católica e Independente Del Valle, né? O Emelec e o LDU são os times mais, né, importantes. Com mais presenças, Com mais né? presença. É. Na verdade, no México são 3 vagas, né? E lembrando que o México não envia os principais times, né? Que eles ficam na Copa da CONCACAF lá, né? Na Copa da CONCACAF. É. Vem Pumas, Toluca e Puebla. No Paraguai, nós já temos o Cerro Porteño, que é um time tradicional, o Guarani, e a outra vaga disputada entre o Olímpia e o Libertad. Quer dizer, também times importantes, né? No Peru, aí 3 vagas para serem definidas entre Sport Cristal, César Valerro, Real Garcilaso e Melgar, que são times também de pouca expressão. O Sport Cristal é o mais conhecido. Sim. E no Uruguai a gente tem o Nacional e o Peñarol, que são os times mais tradicionais, além do River Plate, né, classificado. E na Venezuela também é o Deportivo Táchira, o Trujillanos e o Caracas. Quer dizer, vai ser uma Libertadores muito disputada, pelo menos assim, com muita camisa. Isso que eu ia falar, né? Pelos que estavam definidos já, né? São sempre os times de mais tradição, né? Tradição então, dentro dos países. Mesmo que alguns deles não estejam, né, desempenhando campanhas boas, mas na Libertadores faz diferença. Eu garanto que vai ser uma Libertadores emocionante, pelo menos, né? Bom, era isso que eu tinha hoje. Valeu então, Anderson, pelo hat-trick de hoje. Agora são 6 horas e 29 minutos, e 27, perdão. E agora a nossa arquibancada aqui ficou um pouco mais cheia. Eu queria fazer um parênteses que o Luciano, né, chegou... acabou de chegar, boa noite, Luciano. E pra mim, na hora que você passou aqui, eu pensei que era um jogador que tava chegando. Com esse penteado, com esse fone branco aí novinho. Eu falei, pô, tá chegando um craque aqui. Sou eu o jogador. Você, Axé pra quem é de axé, meninada. Aqui quem vos fala é Luciano. Pô, dessa vez aqui vim aqui acompanhado de um aliado aí que eu fiz aí nas últimas semanas, no último mês aqui. Vou deixar o cara se apresentar aqui. Fala aí, velho. Boa noite a todos, meu nome é Cássio, falo em nome da torcida Resistência Azul Popular, uma torcida que faz a luta contra a elitização de estádios, em específico aqui contra a Minas Arena, e do coletivo Futebol Mídia e Democracia, que hoje tem como principal pauta e projeto a campanha contra o jogo às 10 da noite e o monopólio da Rede Globo. Valeu, Cássio. A gente ainda vai falar muito sobre isso, né, no próximo bloco. Vamos comentar muito, né, sobre essas coisas do nosso futebol, né, os jogos às 10 horas da noite, a elitização, né, do futebol brasileiro. Vamos falar muito sobre isso. Valeu, Luciano, pela presença aí, pelo convidado aí que vai dar pra gente bater um papo bem legal no programa de hoje. Trouxe esse kamikaze aí, rapaz, pra poder botar um pouquinho de fogo aí nisso aí. Mas um reforço cruzeirense, né? Pois é, rapaz. Vamos junto. Valeu, pessoal. Agora 6 horas 28 minutos, um rápido intervalo, já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. Cuidar-te, porque o cuidado vale a vida. De segunda a sexta, às 5h15 da manhã e às 2 da tarde. Cuidar-te, você só ouve aqui, na Estação do Conhecimento. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante. 6 horas 29 minutos, estamos de volta aqui com Óbvio Ululante. Continue ligado, 104,5 FM. Causos de futebol. Bom, nosso Causos, né, não poderia ser diferente do nosso Andrezão.
Luciano, faça as honras pra gente, boa noite. Boa noite de novo aí, só pra lembrar, rapaz, o mais legal de casar, rapaz, que faz mais de um mês que eu casei e ainda vou receber mais presente de casamento, é bom demais. Ué, que é bacana bom, demais, você tá louco, rapaz. Mas vamos que vamos. É o seguinte, o Causos aí enviado pelo um dos melhores prosadores aí da minha vida, né? Tá lá o Andrezão depois do Saramago, o Gabriel Garcia Marques. O Andrezão tá ali, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, o Andrezão ganha. O dia em que o São Carlense se passou pelo Grêmio. Em 1997, o Grêmio vivia uma das melhores fases de sua história. Muita gente se lembra desse time. O time gaúcho tinha sido campeão brasileiro no ano anterior, em cima da Lusa, que tirou o Atlético, mas deixa isso para lá. E da Libertadores 2 temporadas antes. Todo esse sucesso chamou a atenção na Europa e o clube passou a ser requisitado para disputar torneios no velho continente. A organizadora do troféu Chet Gori, a Fiorentina, né, convidou o time gaúcho para disputar uma competição junto com a Lazio. Mas os ingênuos italianos não contavam com o famigerado jeitinho brasileiro. Eita! Sem conseguir fechar com o tricolor, o empresário levou o Grêmio São Carlense de São Carlos para disputar a competição. Então, o empresário, esperto como um rato, enganou até mesmo os jogadores do São Carlense, que pensavam, vejam bem, que tinham sido convidados para a disputa do torneio por seus méritos de disputar a segunda divisão do Campeonato Paulista. Logo quando chegaram à Itália, receberam diversas perguntas de jornalistas e torcedores que queriam ver Jardel. Tem outra galera querendo ver o Jardel, mas enfim, aquele policial lá da PF deve querer ver ele lá, mas enfim, isso é outra coisa. Paulo Nunes e outras estrelas do tricolor gaúcho. Mas encontraram o atacante Pecomato, oh meu Deus, Andrezão, o zagueiro Step de Carroça e nem sombra do famosíssimo goleiro Danley. Em seu lugar havia um goleiro chamado Gaguinho. É o Luizinho, né, cara? Quando o Grêmio São Carlense chegou ao hotel, perceberam um enorme banner com a foto dos jogadores do Grêmio Porto-Alegrense. Não demorou muito e o golpe foi descoberto. O empresário Gattuso tratou de ir embora da Itália, deixando a delegação do São Carlense desamparada. Como já era tarde para mudar a situação, São Carlense disputou a competição contra a Fiorentina e contra a Lazio. E até que não fez feio não, gente. No primeiro jogo perdeu para a equipe da Roma por 2-1, com direito a um gol de Signori, grande Signori, famoso atacante que havia sido vice-campeão do Mundial da Itália em 94. E na sequência, o time brasileiro perdeu de novo, infelizmente, para a Fiorentina por 1-0, com o gol do brasileiro naturalizado belga, Oliveira, viu o nome dele? Ele chamava de Oliveira. Ele teve altas tretas com o Edmundo, na época que o Edmundo foi jogar lá na Fiorentina e tal. Essa foi uma das melhores façanhas da história do São Carlense. O clube se orgulhava de ter disputado esse torneio na Europa e de ter perdido por placares tão pequenos para clubes tão expressivos no futebol mundial. O Grêmio São Carlense foi extinto no ano de 2005. Cara, o Andrezão, é por isso que eu te amo, velho. Valeu então, Luciano, pelo caos de futebol de hoje aí do Andrezão, falando do grande São Carlense. Infelizmente aí, né, o finado, né, um clube que não existe mais no nosso futebol brasileiro. E só um parênteses aqui, sim. Quem se lembra do Mundial de 97, que o Grêmio jogou contra o Ajax, cara, o Grêmio jogou uma partidaça contra o Ajax desse ano. Era a época que o Paulo Nunes jogava. O Paulo Nunes, o Jardel, tinha lá um volante lá que batia até na sombra da minha mãe, cara. Eu esqueci o nome do que. E tinha o técnico do Grêmio agora, esqueci o Roger, né? Roger Machado. Roger Machado. Ele era o lateral, se eu não me engano. Era o lateral esquerdo. Sim, então era um timaço. Ô, Luciano, só lembrar que esse Grêmio de 97 caiu pro Cruzeiro na Libertadores, né? Exatamente. O que é importante também lembrar, né? Aquele time do Cruzeiro que quase foi rebaixado depois.
no ano de coisas do futebol, né? Causos do futebol. Não, mas esse caso do Andrezão, que eu lembrei agora de um recente aqui, que eles fizeram o Canidia falso. Sim. O Canidia foi em Pernambuco, se eu não me engano. Eles fizeram um jogo de Master da Argentina contra os Masters do Brasil. Esse E aí eu acho que o Canidia furou, aí eles pegaram um sósia lá, botaram a peruquinha. Depois o cara falou, não, eu fui contratado não como Canidia, não, sou um jogador argentino, famoso e tal. O Rafa não acabou de falar ali que eu tava parecendo um craque de bola? Então, tá toda pinta de jogador, viu? Tinga também já aposentou, pô. Tinga aposentou, cara. Pois é. Andrezinho, tem Andrezinho, né? Pode escolher, o cabelo tá igual. Andrezinho, quem mais? Eu prefiro o Sidorf nos bons tempos, né? O Sidorf é bonitão e tal. Sidorf é bonitão, cara. Sidorf agora você tem que cortar o cabelo. Ah, não. Cortar o Davids também, cara. Pô, vai vendo. Nossa, meu ídolo, cara. Ô, vai vendo. Bom, pessoal, 6 horas 35 minutos, então vamos continuando, né? Como a gente falou no bloco passado, tá o Cássio aqui com a gente, né? Vamos falar um pouco dessa questão, né, Cássio, que você faz parte, né, de torcidas organizadas e que é um pouco diferente, né, essa relação de ser uma torcida organizada que tá brigando por melhorias no futebol brasileiro, né? É isso aí, Rafael. A princípio, torcida organizada mesmo, eu sou só de uma, que é da Alcoolizada Cachazeiros, né? Que não faz nenhuma luta política, a não ser que o preço da cerveja aumente. Aí a gente se rebela. Mas em relação à resistência, é um movimento político, podemos dizer também que é uma torcida organizada, a gente se organiza, só que não no sentido de bancada, mas no sentido de luta. A torcida também frequenta os estádios, só que cada um no seu setor. A gente não se organiza dentro da arquibancada, como eu já disse, mas na luta a gente está bem engajado. Hoje a nossa principal pauta e luta é essa questão da Minas Arena. Nós entendemos que para a popularização do futebol, para esse resgate do futebol aqui em Minas, a gente precisa de todas as maneiras tirar a Minas Arena, atrair de novo o Atlético para o Mineirão e ter Cruzeiro e Atlético como era antes, administrando o Mineirão, com uma gestão estatal como era da Dengue e tudo. E principalmente essa questão da Minas Arena, porque a Minas Arena é uma empresa, hoje, além de ser privada, que recebe 3,4 milhões por mês do Estado, né? Houve há um tempo atrás a Resistência soltou um artigo em que lá contém informações de que a Minas Arena recebe dinheiro do Estado, que era para ser destinado à Mariana, né, aos distritos afetados, né, pela queda da barragem. Então, assim, a gente vê que é muito mais amplo do que ser só uma construtora que administra um estádio de futebol, né? É uma máfia mesmo. E a gente tem que apelar muito nesse sentido. E o meu propósito aqui não é só divulgar a resistência às popular, é fazer um convite a tanto as torcidas de Cruzeiro, Atlético e América, para procurar hoje na torcida do Cruzeiro uma organização de vanguarda, que é a Resistência Popular. Na torcida do Atlético tem a Galo Marques, que conta aqui com a presença do Luciano, né? E procurar as organizações de vanguarda e se organizar dentro de um movimento que faça a luta contra a elitização do futebol e, aqui na nossa conjuntura, regionalizadamente, contra a Minas Arena, que é para o resgate da popularização dos estádios, o resgate do torcedor da periferia, do torcedor da região metropolitana, né, do pobre, negro, trabalhador, que tinha como único atrativo ir ao estádio de futebol, às vezes pagar R$2 para assistir o jogo na geral, e que hoje, infelizmente, nem isso pode fazer, né, graças ao monopólio, a essas empresas que utilizam do futebol enquanto mercado. E não só as empresas, porque o Rafael, eu falo um pouco, tá? Qualquer coisa. Não, pode dar uma cortada aqui. Pode ficar à vontade. Porque a semana retrasada eu tive o prazer ou desprazer de participar do. Eu vou falar prazer porque é sempre importante a gente tá criando conhecimento e dando uma mapeada em quem que a gente pode ter como aliado e em quem que a gente vai ter que bater. Participei do segundo ciclo de debates Muda o Futebol Brasileiro e tive o desprazer de ver participações como Gilberto Silva, que infelizmente, dentro do bom senso, não discute mídia, não discute torcedor, de ver Sérgio Soares, superintendente do Cruzeiro, que não discute torcedor, né, que não discute o maior patrimônio do clube hoje, que é a torcida, né, o que deixa assim a gente boquiaberto,
O que na verdade, né, o pessoal tá defendendo é o deles, né? O bom senso defende, os jogadores e os jogadores do alto escalão, né? Isso. Os que recebem, não são todos, que a realidade para todos é bem diferente. A questão que eu acho que tá colocada e que, né, o Cássio citou a Galo Marques, né? Eu andei puxando a orelha lá da meninada lá, porque a presença ainda... A Resistência tem algo muito legal, assim, né? Que é a presença de torcedores, principalmente de torcedores da periferia, cara. Né? Eu tive contato tanto com o Cássio, com um bando de Lucas, nunca vi tanto Lucas na minha vida, e o velho Ibon Moita, né? Que é um parceiraço, e aí os caras que fundaram a CGE, e aí fundar a CGE ali em Contagem, no Eldorado, e os caras, e aí a gente conversando sobre coisas que eu falava na minha adolescência e na minha infância, dos meus amigos e dos meus inimigos que eram da CGE, inimigos assim, né, porque tinha as rixas, né, de bairro e tal. Então, assim, é muito interessante esse perfil, né? E aí a gente tem tentado recuperar isso lá na Galo Marques, ainda que tem sido um perfil ainda muito universitário, muito ligado ainda às redes sociais, e da gente sair desse lugar, e a gente tem lá, né, dado os nossos, o pessoal da Resistência tem puxado várias pautas, e estão aí, e a gente junto nesse movimento aí, né, trazendo várias e várias pautas, conversando sobre vários e vários debates, violência policial também, a gente vai trazer isso para a questão tanto da guerra ao tráfico, quanto o genocídio da juventude negra. Então a gente tem conseguido linkar aí várias questões que são muito importantes, e como elas dialogam o tempo todo com o futebol. Então assim, tem sido bem legal. E aí, né, quando a gente vê um homem negro como Gilberto Silva, que não consegue fazer esse link, é algo que a gente precisa chamar a atenção, né? Mas a gente vai aí, né, fazendo esses diálogos, conhecendo espaços que a gente pode ir e tudo mais, o Cássio vai tocando esse debate. Só colocar um adendo aqui pro ouvinte que não conhece, CGE é o Comando Guerreiro do Eldorado, né, que era uma facção da Máfia Azul, lembrar isso também. Tá ali ainda, né, ali na João César de Oliveira, pertinho ali do Big Shopping. Então é importante lembrar desses espaços aí. Uma coisa que dois pontos que o Luciano tocou que eu acho importante ressaltar, pegando de gancho aqui. Primeiro, o quanto o futebol é mágico. O futebol é uma paixão popular, não tem como. Ele falou da CGE, hoje eu posso falar para vocês, várias pessoas, vários torcedores que eram, que ainda são da CGE, que estão proibidos devido ao alto preço dos ingressos, de frequentar os estádios, não estão proibidos por causa de baderna, de confusão, nada. Então, porque não tem condição de ir aos estádios. Muitos pais de família, jovens, etc. Hoje estão proibidos de ir aos estádios. E sabe onde que eles estão indo? Eles estão indo frequentando futebol de várzea, estão acompanhando a Vila Marimbondo, né, o time da Vila Marimbondo, estão acompanhando o Internacional também lá de Contagem, né? E o mais legal é que ali a gente vê a festa popular no estádio. Ali a gente vê sinalizador, a gente vê bumbo, vê bandeira, sem nenhuma truculência policial, né? Nenhuma repressão. Ali o pessoal faz o que mais quer, o que mais gosta, que é apreciar o bom futebol. Pois é um movimento que eu até esperava mesmo que fosse acontecer, porque a paixão pelo futebol ela vai continuar. Ela acaba se deslocando e acaba fortalecendo esses outros lugares também, né? No dia do meu casamento, rapaz, a gente tava eu e a Preta, a gente tava num hotel ali no Eldorado e a gente via o campo do Frigo Arnaldo. E o pau comendo lá, assim, e aí, galera, no bom sentido, foguete, bandeira, eu cheguei, seu Preta, cheguei. Aí eu mostrei ali, Preta, muito mais importante que Real Madrid e Barcelona lá. Muito mais. E assim, a coisa mais linda do mundo. Eu vejo uma página que eu acompanho no Facebook, que é o Portal da Várzea também, que o futebol de várzea no interior de São Paulo é muito forte. E a festa que o pessoal faz é isso mesmo, é a festa que a gente estava acostumado a ver. Exatamente, a Anderson tá lembrando aqui que no interior de Minas foi bem forte também. Enfim, que é o lugar que tá restando para esse pessoal que não tem mais condições de arcar com o preço dessas arenas, né, que foram construídas. E como você falou, a gente falou aí das torcidas organizadas e tal, eu queria saber também, Cássio, como é que tá essa articulação com as grandes torcidas organizadas, se vocês já ouviram falar pelo menos por parte do Cruzeiro, se tem, né, tirando esses membros, né, essa
essa parte mais popular da torcida, se as diretorias tocaram nesse assunto, ou já ouviram falar se tem alguma coisa, algum movimento em relação a isso. Olha, é André, né? Tiago, é o seguinte, ainda tá uma questão um pouco tímida, né? Existe o diálogo, a gente tenta tá sempre em contato com Máfia Azul, com o Pavilhão Independente, com as torcidas majoritárias hoje, mas ainda é uma relação tímida, porque essas torcidas, assim, entre aspas, têm as prioridades delas e não entendem, às vezes, que esse tipo de luta seja algo que viável a eles entrar, até mesmo pelo preconceito que acontece com elas, né? Às vezes da Máfia Azul entrar num protesto que a gente faça, que a gente organize, e imediatamente ser punida 60 dias do estádio, entendeu? Essa é a preocupação, essa é a cautela deles, mas assim, isso não impede que sempre estão dialogando com a gente no Coletivo Futebol Mídia Democracia, que é um espaço super interessante. As torcidas majoritárias têm membros no coletivo, atuantes, que vão às reuniões, debatem, participam e até ajudam, né, nessa luta contra o jogo às 10 da noite, porque é uma pauta mais, entre aspas, tranquila deles baterem, né? E aí até porque, né, Cássio, entra a questão, porque nesse espaço que era uma preocupação nossa, né? Lá na Galo Marx é a mesma coisa. A gente tem agora um diálogo tímido, mas um diálogo muito interessante com o pessoal de 105 minutos. Só que ainda é tímido porque a gente precisa ainda ser estratégico com esses encontros, né? Então a gente tinha essa preocupação e aí nesse espaço, nesse coletivo, a gente encontrou essa possibilidade. Então um dos caras que viria aqui hoje, que ficou garrado, né? Vejam a questão do direito à cidade, né? Que é o Vitor, né? Abração pro Vitor, que é um moleque que mora lá em Neves, cara, um cara assim, inteligentíssimo, que é membro da Pavilhão, né? Ele é um cruzeirense, membro da Pavilhão, e um cara que tem pautado questões, levado questões muito interessantes sobre a grande BH, né? Então ainda a gente está ainda num ponto ainda de início, mas de várias pautas que estão surgindo. Então a gente tem pegado algumas, né, mais específicas e tudo mais, que é a questão do transporte, a questão do ingresso, né, que são as pautas iniciais que a gente tem pego, além da questão da mídia, né, que a gente precisa bater ainda mais, né? Pois é, não, eu sei que o tempo tá corrido, mas eu queria que você falasse alguma coisa que é o que também me interessou com relação ao movimento contra os jogos às 10 horas. Bom, o movimento contra o jogo às 10 da noite é um movimento que surgiu do Coletivo Futebol Mídia Democracia, que surge do Barão de Tararé, né, de São Paulo. E surgindo isso, começamos a articular com a torcida Punk Santista e a Clube do Povo do Internacional. Aí demos um boom imenso na página do coletivo, alavancamos a campanha, né, contra o jogo às 10 da noite. Tivemos uma repercussão tão grande que Juca Kifuri chegou a compartilhar, e hoje é um viral na internet. Hoje as pessoas estão aderindo à campanha, todo mundo tá imprimindo com as cores do clube, levando para o estádio, tirando foto, postando no Instagram, utilizando da rede como meio de fazer política, né? E de criar conscientização no povo. E é um movimento que tem tudo para alavancar. O problema é que a Globo vê, né, o grande monopólio vê esse tipo de ação e logo em seguida dá um contragolpe. Aí eles começaram um debate de diminuir, né? Só que a gente pensa, vai ser 8 horas. Mas não, na verdade eles estão querendo jogar o jogo agora para 9h45, né? Então a gente... Pois é, e aí muito em função da baixa audiência das novelas, aí que é o negócio, né? E também até do Jornal Nacional, né? Então, quer dizer, na hora que o futebol dá uma audiência maior, aí o pensamento é sempre mercadológico, né? Isso. E a gente tem que deixar bem claro mesmo, que essa questão o jogo ser às 10 é justamente por causa disso, por causa de novela, né? Só que tem que ficar mais claro ainda para toda a população, para todo amante do bom futebol, é que o beijo da novela não é nada perto do fato que o trabalhador vai levantar no outro dia 6 horas da manhã. Exatamente. Vai vendo. E isso, o Luciano lembrou uma coisa aqui quando ele citou o Vitor, é o seguinte: e pra galera que mora fora, que mora em Neves, a galera de Pedro Leopoldo, que não tem um ônibus depois das 11h30, de Nova Lima,
como é que essa galera vai assistir o jogo? Ô Cássio, e a gente até, né, nessa semana a gente fez uma votação, né, uma enquete nas nossas redes sociais, no Facebook e também no Twitter, do óbvio Ululante, querendo saber do pessoal o que eles pensavam desse jogo às 10 horas da noite. E 20 pessoas votaram, né, no Facebook e no Twitter, 19 votaram não serem a favor e apenas um votou a favor dos jogos às 10 horas. Então quer dizer, né, que mas aí mostra que a maioria das pessoas realmente não estão satisfeitas com esse horário do futebol brasileiro. Não, realmente, a gente conversa até mesmo com o pessoal que trabalha nos jogos, né? A gente tem o caso aí do... Bem lembrado, porque não é só o torcedor, né? São os funcionários também. Eu posso falar até do meu caso, né? A gente faz a cobertura dos jogos, chegar a gente chega 1h da manhã aqui nos jogos 10, que são as 10, chega 1 aqui, né? E aí pra voltar pra casa, né, ainda? Isso aí é complicado. Só na motinha mesmo. Vai, motoboy! Ô, pessoal, agora são 6 horas e 50 minutos, nosso tempo tá estourando. Ô, Cássio, muito obrigado por falar aqui um pouco pra gente, né? A gente sabe que o tempo é curto aqui, né? Tem muita coisa que a gente poderia debater ainda. Eu dei uma olhada aqui, né? Tem o Facebook, né? Do Resistência Azul Popular. Isso. O pessoal pode conhecer um pouco mais. Também do Jogo às 10 horas, também tem a página do Facebook. O pessoal pode entrar lá. E a página da Galo Max e da Galo Queer. Legal. Por favor, visitem. Acho que tem uma página também similar do Cruzeiro, também de luta anti-homofobia. Bacana. Então vai fuçando a internet aí, gente. Vai lá. E também tem o Coletivo Futebol Mídia Democracia, a página nacional. Quem quiser tá seguindo também, vai acompanhar que a nossa luta não é só aqui, é no Brasil inteiro. Valeu, cara. 2016 viremos bombando, vocês vão ver. A galera aí, depois procura lá na página do Face do Óbvio Ululante, a gente coloca esses links lá, facilita pra galera ver. Vamos colocar lá. E só antes de terminar esse bloco, só dando um recado rapidinho, que amanhã vai começar o Cinefute aqui no Museu Brasileiro do Futebol, né? O Thiago Costa, que até me deu um toque aqui, né? Que é pra avisar pro pessoal, pode ir lá, né? Vai ter a mostra de vários filmes, né? Nacionais e internacionais, vai ter palestras também com professores aqui da UFMG. O evento começa amanhã, né, no Museu Brasileiro do Futebol, o Museu do Mineirão. Valeu, pessoal. Agora 6 horas e 51 minutos. Antes de terminar, mais uma criação sonora de Felipe Assunção. Charge sonora. O som da imagem, a imagem do som. Filha, tá na hora de dormir. Tá bem, papai. Mas conta uma historinha. Um conto de fadas. Princesas, né, filhota? Não, papai. Quero história de fantasma. Tá bem, querida. Lá vai. Era uma vez 2 clubes mineiros que levavam suas vidas felizes e vitoriosas, jogando e apresentando um bom futebol. Porém, em noites de lua cheia e momentos importantes para o futuro do clube, jogadores, preparadores físicos e treinadores simplesmente desapareciam. Sumiam sem dar notícias. Os torcedores e o resto da equipe ficam aterrorizados. Os sumidos eram atraídos pela bufunfa e levados pelo fantasma da China. Charge sonora. O som da imagem, a imagem do som. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. Morri! Nunca consigo passar essa fase. É muito difícil matar o chefão. Mas tá tudo errado. Não é assim que derrotamos o mosquito. Vou te ensinar um macete. Se você não deixar a água parada em vasos de plantas, calhas e vasilhames de animais, você consegue zerar o jogo. Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio FMG Educativa no combate à dengue.
Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante. Frase do dia. 6h54, de volta para o último bloco de Óbvio Ululante. Vamos lá, tio Phil, com a frase de hoje. Então, Rafa, a frase aqui que eu trouxe é porque a gente aqui no programa, né, a gente sempre lembra desse lado mais anônimo e empobrecido aqui do futebol brasileiro, né, que o nosso futebol não é só a Série A, né. E a frase de hoje é de um personagem que está nessa situação, né, nesse limbo aí do futebol brasileiro, essa parte mais pobrezinha. E esse jogador, que até há pouco tempo atrás estava desempregado, assinou o contrato com o Vila Nova de Goiás para 2016. É o Wendel Lira, que ele está concorrendo ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Messi, além do italiano da Roma, Florenzi, ao prêmio Puskás de gol mais bonito de 2015. O gol do brasileiro foi feito quando ainda atuava pelo Goianésia em uma partida contra o Atlético Goianiense pelo estadual lá de Goiás, né? E aí na primeira fase da votação, o Lira desbancou outros 7 concorrentes, chegando à final contra o italiano e o argentino. E após esse feito, em uma entrevista, ele soltou a seguinte frase comemorando a presença na festa. Rapaz, abre aspas aí pro Lira, rapaz, eu nem consigo imaginar como será estar lá na cerimônia ao lado de Cristiano Ronaldo, Messi, todo mundo. Será uma coisa inexplicável. Se eu ganhar, será inesquecível. Eu tenho um terninho meio velho, mas se eu for chamado, arrumo um bom. Compro um novo e bonito, porque uma ocasião como essa merece, né? Fecha aspas para... Valeu, tio Phil. Um salve pros nossos heróis anônimos, Adão, Lambari, meu primeiro ídolo no futebol brasileiro, ponta direito do Vila Nova de Nova Lima, tá certo? E o legal, cara, é que, assim, teve uma mobilização, assim, nas redes sociais pra ele chegar na final, e se ele ganhar... O Tessa não pode ser treguinho igual do Messi, né? ele vai bonitão, vocês vão ver. Uma sorte aí pro Wendel Lira. O pessoal entra lá no site da FIFA. Já votei também. O Lira aí conseguir essa honra aí de ganhar o gol mais bonito de 2015, na verdade. 6h57, pessoal, a gente tá terminando. Só antes aqui, uma informação que o técnico Mano Menezes acabou de dar entrevista coletiva, né, na Toca da Raposa 2. Ele falou que ainda não tá oficializado, né, no futebol chinês, falou que já aceitou a proposta financeira do clube, que vai acertar os últimos detalhes, né, para ele ser o treinador do Shandong Luneng na próxima temporada. Inclusive, o Thiago Escuro, né, o diretor de futebol, também falou sobre isso e falou que admite que o David, né, auxiliar do Mano, é uma opção para ser o treinador do Cruzeiro na próxima temporada. Muito provavelmente até o fim de semana aí já deve ter a definição, né, do Mano Menezes, que mesmo assim vai ser o treinador no jogo contra o Internacional no domingo. Agora 6h57. Pessoal, gostaria de agradecer demais, mais uma vez, a participação de vocês aqui na Rádio FMG Educativa. Nosso penúltimo programa, né, desse ano de 2015. Semana que vem voltamos com a nossa última edição de 2015. Vamos fazer aquela geral, né, do que foi a temporada, né, o balanço, né, tio Phil, do que foi esse ano de 2015 no futebol brasileiro. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado também, Cássio, por vir aqui, né, falar um pouco pra gente. Volte sempre, está sempre convidado a participar com a gente aqui no Óbvio Ululante. Eu que agradeço ao convite do Luciano e de todos aqui, e pode ter certeza que eu volto, viu, cara? Apaixonado com rádio, adorei o programa, adorei o espaço, e é isso aí, cara, viva o futebol popular. Aparece sempre aqui pra participar com a gente, Cássio. Falo mais nada, velho. Tô contemplado. Beijo, gente. Valeu. 6h58. Pessoal, muito obrigado a você, ouvinte, que ficou com a gente mais uma vez aqui na rádio UFMG Educativa. Voltamos na próxima quarta-feira, a partir das 6h da noite, aqui em 104,5 FM. Eu sou o Rafael Miguel. A gente se encontra ao longo da programação da Estação do Conhecimento. Mais profunda do inferno, onde a gente vê o mó 2, 3, 4 mil diabo, a conversa é uma só. Os torcedores falando o assunto de futebol. Deus me livre de eu ir lá. A torcida do inferno diz que o jogo está perdido, porque Lucifer não joga de vidro, tá confundido. E o supervisor com Cris anda muito aborrecido. Deus me livre de eu ir lá. O jogo era quarta-feira, porém Lampião não quis. Além disso ele só faz o que lhe vem o nariz. E com isso o pau cantou na escolha do juiz. Deus me livre de eu ir lá. Porque Satanás queria que o juiz fosse cancão. Essa escolha também não agradou Lampião. Quem
ficou mais irritado do que o cavalo do cão. Deus me livre de eu ir lá. A CPI do inferno que suspendeu o torneio, porém a Rádio Profunda opinou para o sorteio. Já disse que na lotérica vai dar coluna do meio. Deus me livre de eu ir lá. Quando fizeram o sorteio, o juiz deu birimbau. O Lampião falou pra ele, eu toda a vida fui mal. Apita o jogo direito, se não quiser leva pau. Deus me livre de eu ir lá. Depois da Rádio Profunda, por ordem de capataz, anunciava através do locutor Barrabás, dizendo a escalação do time do Satanás. Deus me livre de eu ir lá. Atenção, rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Ululante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.